Graças a Deus, meus irmãos, tudo bom? Aqui quem fala é o Sabino. Já quero agradecer mais uma vez aí pela sua participação e te pedir, se você puder, curtir, comentar alguma coisa aí, qualquer coisa, tá? Até 2 pontinhos, 1 pontinho já me ajuda, tá? E se você não se inscreveu ainda, se inscreva. Logo, logo nós vamos estar batendo aí 100 inscritos, tá bom? Falta pouco. Vamos lá, nós estamos fazendo a leitura aqui, João capítulo 7, e é uma leitura bem pausada mesmo. Eu não tenho o objetivo aqui de correr, de avançar, de finalizar, não é meu objetivo aqui, tá bom? Então, quando você estiver tranquilo, estiver com tempo, você pode parar e fazer essa leitura também, ouvir esse vídeo, ou ver esse vídeo, o que a gente está fazendo. Na última leitura que a gente fez até aqui, tá? Jesus falando então no seu discurso, confrontando os judeus que estavam se perguntando onde que ele adquiriu tanta sabedoria, tá? E ele continua o seu discurso então, dizendo o seguinte: Moisés não deu a vocês a lei? Veja que interessante aqui, olha. Se você pensar, o ponto de conversa com os judeus sempre vai ser Moisés e lei. Moisés era o líder supremo para eles, tá? Com relação a ser o mensageiro de Deus, era Moisés, tá? O que eles tinham de referência para poder viver era a lei, tá? Quando fala-se a lei aqui, são os 5 primeiros livros, Pentateuco, tá? Gênesis, Levítico, Número e Deuteronômio, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Então veja bem, o ponto de contato então agora que Jesus vai buscar aqui é conversar com ele sobre esse assunto aqui. Falou sobre isso aqui, os olhos já vão automaticamente para quem está falando, tá? Porque isso aqui é sagrado para eles. Então, quando Jesus diz, olha, Moisés não deu a lei a vocês? Fazendo uma pergunta. No entanto, nenhum de vocês lhe obedece, porque vocês procuram matar-me. Então, Jesus está fazendo o quê? Uma acusação aqui, acusando eles de que eles receberam a lei de Moisés, mas eles não obedecem, tá? Porque vocês procuram matar-me. Então veja, o ponto de contato e a acusação usando exatamente a lei. Não matarás, certo? Está lá nos 10 mandamentos, não matarás. Então veja, quando se vai conversar com alguém, ou com seus acusadores, ou com seus opositores, ou com seus ouvintes, você sempre, eu já disse isso aqui em outros vídeos, procure pontos de contato. Tá? Se a pessoa gosta de futebol, fala de futebol. Se a pessoa gosta de natureza, fala de natureza. Gosta de geografia, de história, fale dessas coisas para você chegar em Jesus, tá? Ah, mas como que fala isso? Falando de futebol, como que eu vou chegar em Jesus? Usa-se de sabedoria, tá? É por isso que você sempre precisa estar regado de sabedoria. No caso aqui, no meio religioso, naquele tempo, o ponto de contato aqui era a lei e Moisés. Tá bom? E aqui Jesus ele é bem direto, ele faz uma acusação. E veja que a resposta é imediata, no versículo 20. João capítulo 7, versículo 20. Você está endemoniado, ou seja, eles estão falando que Jesus está endemoniado. Então, por aqui você já entende que os judeus acreditavam, e esses judeus que estão falando aqui acreditavam em demônios, tá? Em espíritos, ou seja, provavelmente eles são da linhagem farisaica, tá? Lembrando que os saduceus não acreditavam em espíritos, então não sei exatamente aqui se eles tratavam desse assunto, mas tende a pensar que não. Mas os fariseus sim. Então veja bem, eles dizem, olha, você está endemoniado. Respondeu a multidão, quem está procurando matá-lo? Ou basicamente você está falando mentira, você está com demônio, quem está procurando matar você? E aqui você vai perceber no versículo 21 que Jesus ele vai entrar no assunto em que ele já conhecia. Jesus volta lá naquela passagem em que ele curou um paralítico e deu aquela confusão do sábado, você vai se lembrar. Ele diz, olha, fiz um milagre e vocês estão todos admirados. No entanto, porque Moisés deu a vocês a circuncisão, embora na verdade ela não tenha vindo de Moisés, mas dos patriarcas, vocês circuncidam no sábado. Veja que interessante. Jesus então falou, olha, eu fiz um milagre e vocês todos estão admirados. Lembrando de qual milagre? Aquele milagre que ele fez no sábado. Lembra que eles queriam matar Jesus porque ele curou um paralítico no sábado?
lá em João capítulo 5, quando ele cura o paralítico, toda aquela discussão que nós tivemos dali em diante, um bom tempo, foi sobre justamente a cura de um paralítico no sábado, ele sendo acusado de ter quebrado a lei do sábado. Então, aqui você vai ver que Jesus vai falar assim, no entanto, porque Moisés deu a vocês a circuncisão. Aí tem um parênteses, olha, embora na verdade ela não tenha vindo de Moisés. Você sabia que não foi Moisés que instituiu a circuncisão? Ah, e o que é circuncisão? Tá? E o que é a circuncisão? A circuncisão era uma espécie de sinal, marca ou cirurgia, tá? Que é uma pequena cirurgia para retirada da pele do prepúcio, tá bom? Da criança aí, do recém-nascido no 8º dia de vida, e ela era assim marcada como da aliança com Deus. Mas quem recebeu essa primeira ordem de circuncisão foi os patriarcas, foi Abraão, por exemplo, que recebeu essa ordem. Então isso passou a ser um sinal de sinal entre o homem e Deus, tá? Justamente aqui, eu posso até estar um pouco equivocado com relação a falar que é Abraão. Vou confirmar, tá bom? Vou confirmar. Mas aqui nós já sabemos que, embora essa circuncisão ela não foi dada por Moisés, mas pelos patriarcas, tá? Então veio antes de Moisés. Isso vale também para o dízimo, tá? Que às vezes nós pensamos assim, o dízimo é da lei. Não, o dízimo ele é antes da lei. Antes da lei já era se praticado o dízimo, tá? Então tem pessoas que vão bater nessa tecla. E aqui Jesus, você circuncidam no sábado. Por quê? Uma criança, quando nasce, ela obrigatoriamente ela tem que ir no 8º dia. Então quer dizer que se ela nasceu numa sexta-feira, no sábado seguinte daria o 8º dia, certo? Então ela teria que ser circuncidada e eles faziam isso. E por que a circuncisão pode e a cura de um paralítico não pode? Esse então é o questionamento de Jesus. Por que vocês podem, por exemplo, fazer uma cirurgia, né? Uma pequena cirurgia aí, um procedimento, e eu não posso fazer o bem para uma pessoa? É o que Jesus está dizendo, tá? E veja bem, irmãos, a religião, ela consegue nos cegar. Ela consegue. Se você deixar, você acaba vivendo de forma incoerente, tá? Você acaba vivendo de forma incoerente com a vontade de Deus. Porque às vezes você deixa de salvar uma pessoa porque a sua religião não permite. Vou te dar um exemplo, tá? Tem religião, por exemplo, que não permite transfusão de sangue, tá? E aí dá problemas judiciais, coisas pesadas, simplesmente porque a religião não permite transfusão de sangue. Se a pessoa, por exemplo, estiver morrendo e precisar de transfusão, deixa ela morrer, mas não pode receber sangue. Se o meu irmão estiver precisando de sangue, deixa ele morrer, porque ele não pode. Então veja que a religião, ela acaba nos cegando e nós precisamos ser coerentes nessa parte. Não faz sentido nós, por exemplo, falarmos que amamos o nosso irmão, damos a vida pelo nosso irmão, e se ele precisar, por exemplo, de algo, nós não estendemos a mão, porque a nossa religião não permite. Isso é incoerência. Mas domingo à noite, por exemplo, eu tenho culto, mas você tem, por exemplo, que salvar uma vida, levar ela ao médico, você vai ao culto ou vai ao médico? Aí tem pessoa que vai falar assim, não, eu tenho que ir para o culto, porque é o dia do culto. Então, a gente precisa saber equilibrar essas coisas, não viver cegamente. E veja que a religião, ela pode fazer isso. Então, Jesus está questionando isso e ele diz, ora, se um menino pode ser circuncidado no sábado para que a lei de Moisés não seja quebrada, por que vocês ficam cheios de ira contra mim por ter curado completamente um homem no sábado? Então, é aquilo que eu disse para vocês. Por que um menino pode ser circuncidado e a gente não pode eu não posso curar um homem, certo? E aí Jesus fala, olha, não julgue apenas pela aparência, mas faça um julgamento justo. Deixa de incoerência, tá bom? Então, se eu puder deixar uma palavra para você hoje, eu deixaria o seguinte, cuidado com a religiosidade, não seja incoerente. Tá? Aqui você tem Jesus ele sendo chamado de endemoniado. Se ele foi chamado assim, lembra que nós também poderíamos ser chamados de coisas piores. Tá? Ele mesmo disse assim. Tá? Jesus, por exemplo, ele
usa o ponto de contato aqui, que é a conversa, falar sobre Moisés e a lei, tá bom? E aqui você vai ver ele questionando a incoerência da religiosidade. Então fique sempre atento quanto a isso, para que você não se perca com relação a essas questões religiosas, tá bom? Deus abençoe sua vida, que o Senhor te dê direcionamento aí durante esse dia e que você possa refletir sobre essa palavra e crescer no Senhor, tá bom? Deus te abençoe. Tchau, tchau.